Olá, bem-vindo ao Prime Station. O nome dessa mulher é Juvita. Ela trabalhava como call center em um aplicativo de serviço para homens solitários. Juvita queria fazer esse trabalho porque não exigia talento para ter um rosto bonito e um corpo ideal. Bastava sua voz para seduzir e acompanhar os homens solitários com fantasias selvagens. Mas esse era apenas o trabalho paralelo de Juvita. Então, para manter sua privacidade, Juvita mudou seu nome para Mavar Merindu. Juvita era uma mulher de bom coração, humilde, alegre e trabalhadora. Ela realmente gostava de sua vida atual, mas às vezes ficava triste quando seus amigos a intimidavam por causa de seu corpo acima do peso. No entanto, Juvita tentou ignorá-lo. Agora, ela está focada apenas em ganhar dinheiro para a medicação de seu pai. Todos os dias, Juvita acompanhava muitos homens estranhos por telefone. Teve até um médico que se tornou seu cliente fiel. Todas as noites, o médico sempre usa o aplicativo e ouve a voz de Juvita enquanto tem fantasias selvagens e conversas obscenas. Juvita estava destinada a ter uma boa voz e também gosta de cantar. Portanto, Juvita fez seu trabalho principal em uma gravadora como cantora. Mas, infelizmente, ela era apenas uma cantora fantasma e apenas canta nos bastidores. Isso porque a empresa só precisava da voz de Juvita para ajudar uma famosa cantora pop chamada Eva. Eva era um talento que estava sendo promovido como cantor. Ela tinha um rosto bonito e um corpo ideal, mas era arrogante e sua voz não era tão boa assim, então ela apenas dublou no palco. E por causa disso, Juvita se tornou uma cantora fantasma para Eva. Naquela noite, Eva estava realizando seu primeiro show. Juvita estava lá ajudando Eva cantando nos bastidores. Mas houve um pequeno incidente quando Juvita cantou enquanto dançava e ela se deixou levar pela música. Como resultado, seu pé tropeçou em um cabo, fazendo-a cair. Felizmente, o incidente foi resolvido e Juvita voltou a cantar até o fim do show. Por causa do incidente, Eva ficou com raiva de Juvita porque algo assim poderia fazer seu primeiro show falhar. Quando o show acabou, cheia de emoção, Eva se aproximou de Juvita e imediatamente a repreendeu. Além disso, Eva também insultou o físico de Juvita. Naquela época, Juvita só podia se desculpar e explicar o que aconteceu, que ela tropeçou em um cabo e a fez cair. Mas Eva avisou Juvita para não dançar mais e pediu que ela se concentrasse apenas em cantar. Não muito tempo depois, o produtor musical, André, abordou Juvita e perguntou como ela estava desde o incidente anterior. Não só isso, André também agradeceu a Juvita como forma de agradecimento por ela ter trabalhado muito para fazer o show dar certo. André agradeceu Juvita enquanto a abraçava e isso a deixou boquiaberta. Ela achava que André gostava dela. Alguns momentos depois, Juvita estava com sua melhor amiga, Yara, em um restaurante. Juvita sempre conta a Yara sobre sua vida. Juvita, que tinha um corpo acima do peso, sempre come em porções muito grandes. Isso pode ser visto quando no restaurante, Juvita ficava pedindo comida até que o garçom ficou irritado porque ele tinha que ir e voltar para entregar a comida. Nesse momento, Juvita disse com confiança a Yara que André parecia gostar dela porque depois do show, André de repente veio e imediatamente a abraçou. Ao ouvir isso, Yara negou imediatamente porque havia muitas mulheres bonitas que se aproximavam de André e claro, André escolheria uma dessas mulheres. Enquanto isso, com a aparência de Juvita assim, André não poderia gostar dela. Yara também avisou Juvita para não gostar de alguém muito rapidamente, porque alguém poderia tirar vantagem dela. Por um momento, Juvita ficou em silêncio depois de ouvir as palavras de Yara. Então, de repente, ela se lembrou de seu passado quando ainda estava na faculdade. Naquela época, Juvita gostava de alguém, mas, infelizmente, ela estava acostumada apenas a fazer as tarefas dele. Juvita ficou tão desapontada que quis acabar com sua vida tomando uma grande quantidade de sedativo. Mas felizmente Juvita não morreu, ela apenas adormeceu no chão por um longo tempo. Mas as pessoas ao seu redor pensaram que ela havia morrido. Juvita ficou muito triste ao se lembrar disso, mas teve que se manter forte para cuidar do pai que estava doente. Depois do jantar, eles foram para casa. Mas, no caminho para casa, eles aproveitaram para fazer uma tatuagem como sinal de amizade. Das muitas imagens de tatuagens, Juvita estava interessada em uma imagem chamada Hakuna Matata, o que significa que tudo ficará bem. Depois de terminar as tatuagens, eles foram direto para casa. No dia seguinte, após terminar o trabalho, André pediu Juvita para irem juntos para casa. Neste momento, André convidou Juvita para vir à sua festa de aniversário que será realizada em uma boate. Juvita ficou muito feliz em aceitar o convite e prometeu vir à festa de aniversário do André. Depois disso, Juvita pediu para ser deixada em algum lugar do terreno e disse que estava indo para o apartamento de uma amiga. Embora, na verdade, ela quisesse visitar seu pai, que foi tratado em um hospital psiquiátrico. Juvita manteve isso em segredo de todos, exceto Yara, porque ela não queria que as pessoas soubessem sobre a condição de sua família. Depois que Juvita saiu, aparentemente o diário dela foi deixado no carro de André e ele também teve tempo de ver o conteúdo daquele livro. Juvita chegou ao hospital e o estado de seu pai era muito preocupante. Foi descoberto que depois que a mãe de Juvita morreu, o pai de Juvita ficou estressado e doente mental. Então, Juvita levou seu pai ao hospital psiquiátrico para tratamento, esperando que seu pai melhorasse logo. Atualmente, o pai de Juvita não reconhece mais Juvita e pensa que ela era sua esposa. Embora seu pai estivesse doente, Juvita ainda o amava e sempre trabalhou muito para pagar os remédios de seu pai. Nesse momento, Juvita disse ao pai que agora era cantora. Embora Juvita tenha se tornado apenas uma cantora fantasma, ela estava feliz porque seu sonho de se tornar uma cantora havia sido realizado. E depois disso, Juvita com confiança disse ao pai que era próxima do chefe no escritório. Juvita pediu a bênção de seu pai para que André pudesse
pudesse ser sua alma gêmea. Depois de visitar o pai, Juvita voltou para casa. Na manhã seguinte, Juvita recebeu um presente de André. Era um vestido que Juvita usaria para participar da festa de aniversário de André. Mais uma vez, Juvita disse a Yara que seus sentimentos diziam que André gostava dela. E à noite, Juvita veio para a festa de aniversário de André usando o vestido dado por André. Aqui, Juvita convidou Yara para participar da festa. Com grande prazer, Juvita imediatamente se aproximou de André e sentou-se ao lado dele enquanto lhe desejava aniversário. Depois disso, o irmão mais velho de André, Richard, pediu a Juvita que tirasse o casaco. Inocentemente, Juvita tirou o casaco, mas isso só mostraria seu corpo gordo porque o vestido que ela usava era muito justo. Pouco depois disso, a situação ficou caótica quando Eva apareceu usando o mesmo vestido de Juvita. Quando André deu o vestido para Juvita, a assistente de Eva descobriu. Então, Eva comprou deliberadamente o mesmo vestido e o usou para insultar Juvita. Eva se sentia mais bonita que Juvita e era ela que merecia usar aquele vestido. A atitude de Eva magoou Juvita. Então ela imediatamente deixou o clube. André não gostava quando Juvita era humilhada na frente de outras pessoas, então repreendia Eva. Mas aqui, Eva realmente pensou que era apenas uma piada porque ela odiava Juvita que tentou se aproximar de André. Ao ouvir isso, André ficou muito zangado e disse a Eva que foi Juvita quem o ajudou até agora. Sem Juvita, Eva não era ninguém. Juvita tem talento e também uma boa voz, só que ela não é bonita e seu corpo estava acima do peso. Se ao menos Juvita fosse bonita e tivesse um corpo ideal, com certeza ela se tornaria uma cantora famosa. Infelizmente, o debate deles foi ouvido por Juvita e ela interpretou mal as palavras de André, que na época André estava defendendo Juvita na frente de Eva. Juvita achava que ela era apenas uma mulher grande e feia, ao contrário de Eva, que tem um rosto bonito e um corpo ideal. Por causa das palavras de André, Juvita pretendia acabar com sua vida tomando uma grande quantidade de sedativos. Mas quando ela estava prestes a fazer isso, de repente houve uma ligação do aplicativo Homem Solitário e conectou-se ao cliente de Juvita, que é médico e ele queria convidar Juvita para conversar. Bem, foi aí que Juvita teve uma ideia sobre seu problema e ela não tinha intenção de acabar com sua vida. No dia seguinte, Juvita foi a uma clínica de estética para mudar sua aparência. Naquela época, ela consultou um cirurgião plástico, o médico Eric. O médico disse a Juvita que a cirurgia plástica custa muito. Juvita percebeu que não tinha muito dinheiro, mas tentou negociar para que o pagamento fosse parcelado. Infelizmente, o médico recusou e expulsou Juvita da clínica. Mas Juvita, que tinha a ambição de mudar sua aparência, então mostrou a gravação da voz do Dr. Eric seduzindo-a por meio do aplicativo de Homem Solitário. O médico era um dos clientes que sempre contatava Mavar para estar com ele todas as noites. O Dr. Eric ficou imediatamente chocado quando descobriu que Mavar era uma mulher gorda que estava na frente dele. Com uma pequena ameaça, Juvita pediu ajuda novamente ao médico Eric para que ela possa mudar sua aparência para ficar mais bonita e ter um corpo ideal. E, finalmente, com o coração pesado, o médico Eric concordou em mudar a aparência de Juvita. Depois disso, Juvita foi ver seu pai para se despedir porque nos próximos meses ela não poderia visitá-lo. Alguns dias depois, foi a vez de Juvita fazer uma cirurgia plástica e lipoaspiração. Depois que ela passou pela operação, ninguém sabia sobre isso. Ela simplesmente desapareceu sem contar a ninguém. Claro que isso deixou André frustrado, porque ele precisava da voz de Juvita para aumentar a popularidade de Eva. Como resultado, todos os shows de Eva foram cancelados. A gravação do álbum de Eva teve que ser adiada até que eles encontrassem alguém que soasse como Juvita. Eva estava chateada porque a gravação de seu álbum foi adiada. Então ela foi procurar Juvita e foi até o apartamento dela. Mas Juvita não estava lá. Eva até encontrou um arquivo mostrando o local onde o pai de Juvita estava sendo tratado. Passou pela cabeça de Eva pedir informações ao pai de Juvita. Eva também achou provável que Juvita fosse visitar o pai no hospital. Depois disso, Eva convidou André para ir ao hospital onde estava o pai de Juvita. Com esperança, o pai de Juvita poderia dizer onde Juvita estava atualmente. Quando chegaram ao hospital, foi visto que o pai de Juvita não podia cooperar bem porque tinha um transtorno mental. Como não obtiveram informações sobre o paradeiro de Juvita, eles partiram imediatamente. Alguns meses depois, a cirurgia plástica de Juvita correu bem e os resultados foram extraordinários. Juvita conseguiu se transformar em uma linda mulher e tinha um corpo ideal. Juvita parecia um sonho, mas agora ela estava mais confiante com sua nova aparência. Um dia, Juvita foi ao shopping depois de alguns meses no hospital até se recuperar da cirurgia. Naquela época, Juvita acidentalmente conheceu André e Eva. Lá, Eva estava vendendo panelas porque ela nunca mais apareceu como cantora. Juvita apenas os observou à distância. Depois de alguns meses desaparecida, finalmente Juvita reencontrou Yara na delegacia. Anteriormente, ela sofreu um incidente na estrada em que colidiu com um táxi e foi examinada mais detalhadamente porque seu rosto era diferente da foto em sua carteira de motorista. Por isso, a Yara foi chamada para justificar esse assunto. A princípio, Yara não reconheceu Juvita, porque tudo que ela sabia era que Juvita tinha um corpo grande. Mas no final, Yara acreditou que a garota na frente dela era Juvita porque viu a tatuagem na cintura de Juvita. E depois disso, eles foram jantar em um restaurante. No restaurante, Yara disse a Juvita que o lançamento do álbum de Eva teve que ser adiado porque não haviam encontrado alguém que tivesse uma voz parecida com a de Juvita. Ao ouvir isso, Juvita estava planejando fazer um teste como a cantora sombra de Eva e ela poderia se aproximar de André novamente. Mas ela queria usar uma identidade diferente para que as pessoas não soubessem que ela é na verdade Juvita. Não muito tempo depois, o namorado de Yara, Risk, veio conhecê-la. Mas quando Yara ia apresentar Juvita ao namorado, ela imediatamente mudou o nome de Juvita para Angel. E a partir daqui,
Juvita finalmente interpretou um novo personagem chamado Angel. Risky era um vendedor de produtos de emagrecimento. Ele sempre obrigava Yara a comprar e consumir o produto que oferecia. Yara amava tanto o namorado que nunca recusou quando Risky pediu que ela comprasse o produto para emagrecer. Quando Risky estava recebendo uma ligação, Juvita tentou proibir Yara de tomar o produto emagrecedor porque, para ela, o corpo de Yara era o ideal e ela não precisava tomar aquele produto. E então Juvita também disse a Yara que no produto de emagrecimento pode haver ingredientes nocivos. Ao ouvir isso, Yara só conseguiu responder devagar. Ela foi forçada a tomar o produto para emagrecer porque Risky sempre dizia que Yara parecia gorda. No dia seguinte, Juvita fez o teste para se tornar a cantora das sombras de Eva. Mas aqui, ela mudou sua identidade para Angélica. Então, Juvita começou a mostrar sua habilidade para cantar. E quem teria pensado que ela havia passado no teste e entrado oficialmente na empresa como Angélica? A beleza de Angélica e sua voz dourada fizeram André e Richard quererem lançá-la como uma cantora iniciante, não mais como a cantora fantasma de Eva. Então, os dois tentaram negociar com o pai, dono da empresa, para nomear Angélica como cantora estreante. A princípio, o pai não concordou com a ideia, pois o pai achava que apenas Eva tinha potencial para ser uma cantora linda, sexy e amada por muitas pessoas. Enquanto isso, Angel era apenas um cantor fantasma para Eva. No entanto, André e Richard continuaram tentando convencer seu pai de que Angel tinha seu próprio charme que todos gostariam. Depois de ver seus esforços para promover Angel, finalmente seu pai concordou. E aqui Juvita fez seu primeiro single e também o videoclipe. Então, a primeira música começou a ser lançada e todos podem curtir. Depois que a primeira música de Juvita foi lançada, em pouco tempo a música estava na primeira posição nas paradas de melhores músicas da Indonésia. Isso fez Eva sentir que ela tinha uma rival, então ela continuou tentando encontrar Juvita no hospital, esperando que o pai de Juvita contasse o paradeiro de Juvita. No hospital, Eva ligou para André e disse que continuaria tentando encontrar Juvita para que seu segundo álbum fosse lançado o mais rápido possível. Mas André ficou bravo e disse a Eva para praticar os vocais para que ela não dependesse da voz de outras pessoas. A resposta de André deixou Eva irritada. Enquanto gritava, ela desabafou sua frustração. Por outro lado, o pai de Juvita apareceu de repente e deu um conselho que deixou Eva sem palavras depois de ouvir esse conselho. Certa vez, Juvita gravou sua segunda música, mas naquela época, seu desempenho não era o ideal. Em seguida, o André mostrou um vídeo. Foi o vídeo quando Juvita fez o teste pela primeira vez para se tornar uma cantora fantasma de Eva. Mas neste momento, André ainda não percebeu que Angélica é Juvita. Aqui, André disse a Angélica para ouvir o método de canto de Juvita que era cheio de emoção para que a música fosse boa de ser ouvida. É diferente quando André ouviu Angélica cantar, o que não era muito sério. Então, Juvita tentou perguntar a André se ela deveria cantar como uma gorda no vídeo. Ao ouvir isso, é claro, André imediatamente repreendeu Angélica, porque para André, Juvita era uma pessoa especial para ele. A partir dessa declaração, Juvita imediatamente ficou em silêncio e comovido. Ela acabou de descobrir que André a achava especial, embora seu corpo estivesse acima do peso e não fosse bonito. Juvita sentiu pena porque mentiu e mudou sua identidade para Angélica. Passou pela cabeça dela acabar com esse disfarce e admitir quem ela realmente era para André. Naquela manhã, Juvita pediu a opinião de Yara. Mas aqui, Yara disse a Juvita que nem todos os homens querem aceitar uma mulher que fez cirurgia plástica. As palavras de Yara ofenderam Juvita e houve um debate entre elas. Então, Juvita disse a Yara que seu namorado a estava usando apenas para comprar os produtos de emagrecimento que ele estava vendendo. Juvita então pediu a Yara que parasse de usar esses produtos de emagrecimento porque poderia ser prejudicial à saúde de Yara. Yara não gostou das palavras de Juvita. Enquanto chorava, Yara saiu imediatamente. A afirmação de Yara de que nem todos os homens gostam de mulheres que fizeram cirurgia plástica acabou sendo verdadeira. Quando Juvita conheceu André, ela não contou a ele sobre sua verdadeira identidade porque, anteriormente, ela pediu a opinião de André sobre uma mulher que mudou com uma cirurgia plástica. E a resposta do André a deixou triste porque o André gosta de mulheres naturais sem cirurgia plástica. Foi isso que fez Juvita não ter coragem de contar tudo. No dia seguinte, quando Juvita estava no escritório, ela acidentalmente ouviu Eva praticando os vocais no estúdio. Juvita se aproximou de Eva e eles conversaram, no qual Eva disse que se livraria de Angélica da indústria da música. Ao ouvir isso, Juvita transmitiu um conselho que é o mesmo que seu pai disse. Por causa do conselho que Angélica deu, Eva conseguiu uma pista sobre o paradeiro atual de Juvita. No dia seguinte, Juvita recebeu a notícia de que Yara estava hospitalizada devido a uma overdose de produtos para emagrecer. E naquele mesmo dia, foi o primeiro dia Juvita apareceu ao vivo na televisão, mas Juvita escolheu visitar sua melhor amiga no hospital. No hospital, o médico informou a Juvita que Yara quase morreu por consumir o produto para emagrecer. Então, o médico pediu a Yara que parasse de tomar o produto para que algo assim não voltasse a acontecer. Foi a profunda tristeza que Juvita sentiu ao ver sua melhor amiga doente. E isso porque o namorado de Yara usou Yara para comprar os produtos de emagrecimento. Acontece que naquela época, Risky veio visitar Yara. Juvita descarregou sua raiva em Risky por forçar Yara a comprar os produtos que ele estava vendendo. Então, Juvita ameaçou Risky para ficar longe de Yara e nunca mais oferecer os produtos de emagrecimento porque Yara poderia ser morta por tomá-los. Risky ficou em silêncio quando Juvita o repreendeu, mas por causa desse incidente, a amizade de Juvita e Yara melhorou. Depois de certificar-se de que sua melhor amiga estava bem, Juvita então voltou ao estúdio porque iria aparecer na televisão pela primeira vez. Nesta primeira aparição, Juvita passou perfeitamente. Todos gostaram da música
música interpretada por Juvita, e as pessoas já conheciam Angélica como uma cantora novata. Seu sucesso foi então celebrado com André. Neste momento, pode-se perceber que André começou a gostar de Angel e até agora, ela não revelou quem ela realmente é. Quando André foi chamado pelo pai, Juvita esperou sozinha enquanto desenhava uma tatuagem na cintura. Então, ela começou a ficar com sono e adormeceu no sofá. Bem, foi aqui que André finalmente descobriu quem Angélica realmente é depois de ver o desenho de Angélica e se lembrar da mesma foto no diário de Juvita. Alguns dias depois, Richard e André fazem uma festa de comemoração pelo sucesso do primeiro álbum de Angélica. Mas aqui, André parecia ignorante porque já se sentia enganado por Juvita. Depois disso, Eva veio com alguém que dizia ser grande fã de Angélica. É claro que isso deixou Juvita surpresa porque naquela época, Eva realmente trouxe o pai de Juvita. Lá, Juvita ficou sem palavras e não queria se aproximar do pai. Ela até fingiu não reconhecer o próprio pai. É claro que a atitude de Juvita deixou Yara furiosa, e então ela tirou o pai de Juvita de lá. Após o incidente, Juvita veio ver André para revelar seu verdadeiro eu. Mas aqui, André já sabia quem realmente era Angélica. Ao ouvir as palavras de André, Juvita se desculpou, dando os motivos pelos quais ela mudou. Enquanto chorava, Juvita disse que mudou a si mesma por causa das palavras de André quando ele conversou com Eva. Naquela época, André dizia que se Juvita fosse bonita e tivesse um corpo ideal, então ela seria cantora. E por causa de suas palavras, Juvita se sentiu magoada e ela já estava cansada de ser ridicularizada por todos por causa de seu corpo acima do peso. Juvita percebeu que o que estava fazendo era errado, mas fez isso apenas para mudar sua vida para melhor do que antes. André, que ouviu a confissão de Juvita, sentiu-se culpado e tentou acalmar Juvita, porque ela teve que se preparar para se apresentar em seu primeiro show. Depois de confessar suas emoções, Juvita saiu de lá para descansar porque amanhã ela fará seu primeiro show. No dia seguinte, esse foi o momento em que a personagem de Angélica termina. Quando Juvita começou a cantar, de repente o pai dela veio com Eva e ele subiu no palco para se juntar à dança. Então, quando Richard quis puxar o pai de Juvita, Juvita de repente interrompeu o show e permitiu que seu pai permanecesse no palco. E depois disso, Juvita aproveitou esse momento para se desculpar com todos os seus fãs e revelou sua verdadeira identidade. Com calma, Juvita começou a contar sobre sua trajetória de vida que costumava ter um corpo acima do peso e se tornou objeto de zombaria de todos. Apesar de Juvita ser tratada assim, ela ainda perseguia seu sonho de se tornar uma cantora, que a princípio ela se tornou uma cantora fantasma. Então, Juvita também apresentou seu pai, que estava doente depois que sua mãe morreu. Por causa da confissão de Juvita, todos ficaram emocionados, e no final, todos deram apoio para que Juvita se tornasse uma cantora de sucesso. O tempo passou e agora Juvita conseguiu realizar seu sonho de ser cantora. Além disso, Juvita também mantinha um relacionamento com André. Por outro lado, Eva deixou de ser cantora e trocou de profissão para se tornar youtuber e criar algum conteúdo para virar mendiga. Mas, infelizmente, ela foi pega pela polícia municipal e depois disso, o filme acabou. Este é um remake de um filme coreano com o mesmo título e tem o mesmo enredo da versão coreana. Inicialmente, o filme era uma adaptação de um mangá japonês. Este filme foi estrelado por Sifa Adju, Bhaskara Mahendra, Alissa Daguise e vários outros artistas. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.